Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Messias Santos. Sejam todos bem-vindos a este nosso momento de reflexão na palavra de Deus. A mensagem do Senhor para o nosso coração hoje está em Salmos 120. O salmista está vivendo uma situação difícil, na qual ele busca a Deus por resposta, ele busca a Deus em oração. Assim deve ser a nossa conduta. Em qualquer que seja a situação da nossa vida, nós podemos buscar a Deus em oração, nós podemos buscar a Deus meditando em Sua palavra, nós podemos buscar a Deus para que Ele nos dê respostas. No Salmo 120, no verso 1, está escrito: na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Qualquer que seja o nosso momento de angústia ou de dor ou de algum tipo de sofrimento, nós podemos buscar ao Senhor em oração, porque Deus é quem nos ouve, o Senhor nos responde, o Senhor nos traz alívio, consolo, graça, vida, salvação. Deus nos dá as respostas que nós precisamos, as respostas segundo a sua vontade. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Vejamos aqui que o salmista está clamando a Deus por livramento. O salmista pede a Deus para que o livre da língua enganadora, dos lábios mentirosos. Às vezes nós passamos situações parecidas, situações onde nós vivemos a injúria, a calúnia, situações onde pessoas se levantam contra a nossa vida, falando mentiras, difamando o nosso ser, falando coisas desagradáveis, e isso nos traz muitas vezes angústias, dores, decepções, frustrações. Mas o importante é sempre a gente colocar tudo diante do nosso Deus, diante do nosso Pai, diante do nosso Criador, porque Deus, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, e a palavra vai nos ensinar que o Senhor é quem nos recompensa, que o Senhor é quem recompensa a todas as pessoas. E o salmista continua orando e perguntando: que te será dado ou que te será acrescentado? Língua enganadora. Esta pergunta é intrigante, porque o salmista ele está falando o que essas pessoas que mentem, que enganam, que fazem o mal, o que estas pessoas receberão. Que a gente possa pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus perdoe as pessoas que nos fazem mal, que Deus venha derramar sobre essas pessoas a sua palavra, a palavra de graça, a palavra de arrependimento, para que estas pessoas se arrependam dos seus atos, das suas mentiras, dos seus enganos, e que estas pessoas recebam o perdão de Deus e também o nosso perdão. O salmista vai dizer: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Aqui nós observamos que o salmista está vivendo um pouco distante da sua pátria, um pouco distante do seu local convencional de habitação. Ele está vivendo como estrangeiro, ele está distante dos seus amigos, ele está distante das pessoas que possam acolhê-lo com amor, que possam trazer algum tipo de paz, de alívio, de refrigério.
E ele continua falando ao Senhor: a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Meu irmão, minha irmã, é muito difícil quando a gente está vivendo em situações parecidas. A gente busca a paz, a gente busca fazer a coisa correta, a gente busca agradar, mas as pessoas se sentem mal com a nossa presença. A conduta de algumas pessoas são desagradáveis e nos prejudica muito, mas nós podemos colocar tudo diante do Senhor. Nós vamos ouvir uma grandiosa promessa do Senhor Jesus Cristo em João 14, 27. Ele nos diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Aqui nós vemos Jesus nos fazer esta promessa de nos dar a sua paz. A paz de Jesus invade, enche todo o nosso interior. Embora a gente esteja vivendo uma situação difícil, uma situação onde nós não vemos paz exterior, Jesus nos dá a sua paz interior, que enche todo o nosso coração. E o Senhor fala para que a gente não fique perturbado, para que a gente não tenha medo, que possamos continuar confiando na promessa do Senhor, confiando na palavra do Senhor, confiando que o Senhor nos ajudará sempre. Nós também podemos observar em Romanos 5:1, um dos conselhos do apóstolo Paulo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, que coisa maravilhosa! Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Quando nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. O importante é a gente manter a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo e a gente ter paz com Deus e a gente viver em harmonia com o Senhor, porque dele vem as nossas respostas, do Senhor vem a nossa recompensa. Pacífico sou, mas quando eu falo, eles já procuram a guerra. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós passamos por momentos assim. Nós procuramos promover a paz, mas a nossa fala, a nossa maneira de ser incomoda as pessoas e elas querem guerra, querem brigas, mas que possamos ficar na fé, ficar na promessa de Deus, viver segundo a palavra de Deus, porque o Senhor é fiel para nos ajudar, que possamos colocar tudo diante da presença do Senhor, porque o Senhor é justo para recompensar a cada um. Em Mateus 5:9, Jesus nos ensina: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que possamos descansar diante da palavra do Senhor, que possamos sempre ser pessoas pacificadoras, pessoas que promovem a paz, pessoas que zelam pela paz, porque foi isso que o Senhor nos ensinou. E Jesus nos ensina que os pacificadores são pessoas felizes, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quando nós promovemos a paz, quando nós buscamos a paz, nós recebemos o testemunho dos céus, nós recebemos o testemunho de Deus. Nós somos confirmados, chamados filhos de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã?
Que Deus nos abençoe abundantemente no nome de Jesus e fiquem todos na santa